Muito boa tarde, prezado telespectador. 16 de junho de 2021 e o Expresso Meio-Dia inicia sua transmissão ao vivo em todas as plataformas da Conecta Mais TV, levando informação, atualização e jornalismo na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é gelada, estamos na casa dos 6 graus e com o céu nublado e o vento presente, a sensação térmica acaba sendo ainda mais baixa. E as nossas atualizações, iniciamos com as disposições da dupla Grenal, as notícias aí que temos, e o Colorado vai a campo no dia de hoje, segundo o portal Globo Esporte. Inter e Atlético Mineiro estarão em campo pela quarta rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 19 horas no estádio Beira-Rio. E o Inter aí que venceu o último jogo entra um pouco mais tranquilo ainda com o técnico interino Osmar Loss. E tem como a escalação sugerida aí o do goleiro Daniel, a zaga formada por Moisés, Vitor Cuesta, Pedro Henrique, Heitor e Johnny. No meio-campo, Patrick, Edenilson e Tyson. E no ataque, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Essa é a escalação esperada para essa noite do Internacional, que enfrenta aí o Atlético Mineiro às 19 horas lá no Beira-Rio. Do lado gremista, nessa manhã, as informações dão conta aí de que o presidente do Grêmio e do Inter citam as receitas e o calendário e explicam a união dos clubes brasileiros por uma liga. Romildo Bonzan e Alessandro Barcelos ampliam o posicionamento dos clubes gaúchos em um documento conjunto enviado à sede da CBF. Diversos clubes brasileiros fizeram um movimento histórico no dia de ontem e criaram uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro das séries A e B. Os presidentes de Grêmio, Inter e Juventude estiveram no Rio de Janeiro. A crise financeira e o calendário foram citados como motivações para mudar a maneira de organização do futebol brasileiro. O gremista Romildo Bolzan e o colorado Alessandro Barcelos detalharam as motivações dos clubes para montar o documento entregue à Confederação Brasileira de Futebol. O Juventude, através do presidente Walter Dalzotto, foi procurado e acabou não respondendo. As 19 assinaturas dos clubes da Série A, o único que não assinou foi aí o Sport, porque o seu presidente renunciou, e também dos clubes da Série B, formam um movimento com um único discurso: mudanças aí na gestão da Confederação Brasileira de Futebol e também mudanças na gestão dos campeonatos para que os clubes possam se manter nas competições. Vindo para o futsal, que tem muita tradição na região, o Lagoa enfrenta o Bento Gonçalves Futsal na noite de hoje. As informações dão conta aí que o confronto e um clássico da Serra Gaúcha vai ocorrer a partir das 19 horas, valendo uma vaga na final da Taça Farroupilha Região Norte. A outra semifinal é entre a Associação Marau Futsal e a CBF de Carlos Barbosa. O Lagoa FC vai aí, dirigido pelo seu técnico Picolé, para ajustar a equipe e manter aí o rumo da partida. Veremos quem será aí os finalistas da Taça Farroupilha. Nas notícias da nossa região, reportando o material da Rádio Ativa, um pratense acabou perdendo R$100 mil no golpe dos nudes. Segundo informações repassadas pela delegada titular da Delegacia de Nova Prata, a doutora Liliane Pasternak Kran, na manhã de hoje, a situação que chegou ao conhecimento é que um sujeito aqui de Nova Prata teria perdido cerca de R$100 mil após vários depósitos encaminhados a criminosos. Quando percebeu que estava sendo enganado, procurou a delegacia. Mesmo com uma investigação, os autores dificilmente são encontrados porque se escondem, em perfis falsos da internet. Para quem não sabe, o golpe dos nudes, ele começa de uma maneira muito inocente. Geralmente as vítimas são homens casados que recebem no seu telefone um convite para adicionar ou para seguir ou um recado através das redes sociais
de um perfil que se identifica com fotos de belas mulheres. Com isso, a conversa se desenrola de forma muito atenciosa, até que o sujeito que está sendo, enganado envia fotos íntimas suas para o outro sujeito que está pedindo esse tipo de material. Feita essa ação, começa então a extorsão. Num segundo momento, a surpresa vem quando ligações de números estranhos que se identificam muitas vezes como os órgãos policiais e de segurança e começam a chantagear o sujeito que liberou as suas fotos. Nesse caso, um homem aqui de Nova Prata perdeu R$100 mil por conta desse tipo de chantagem. Caso isso aconteça, procure a breve orientação junto à polícia ou advogados para lhe proteger desse tipo de situação. E, óbvio, comunique a ocorrência primeiramente em casa para evitar nenhum tipo de transtorno. Avançando também nas notícias da região, suinocultores de Protásio Alves recebem premiação nas modalidades de terminação e creche. Segundo informações, mais uma vez, o setor primário da economia protásio alvense foi destaque. Na semana passada foram os avicultores e nessa semana os suinocultores, integrados à Seara Unidade de Anarrec, empresa que faz parte aí do grupo JBS, e tiveram seu desempenho premiado após a conversão alimentar ajustada nas modalidades de terminação e creche na cadeia produtiva do setor. Os produtores Dionísio e Denis Turani, da Granja Linha Oitava do Turvo, que atuam no ramo há mais de 20 anos, receberam o troféu Super Agro 2020 e uma premiação também de R$8 mil e o certificado de primeiro lugar no mês de novembro. E também na oportunidade no Campo Alto, a granja da família Lorenzetti obteve aí o primeiro lugar no mês de março de 2021. O seu Agenor, a dona Eva, a Fernanda e o Cassiano atuam na suinocultura há 6 anos em 2 galpões e cerca de 1.440 suínos por lote. E a pequena Isadora acompanha as atividades. Então, o sucesso da suinocultura também em Protásio Alves é destaque estadual. Um aviso para a comunidade do bairro Sapopema, em Veranópolis, e também para toda a comunidade de Vila Flores. Possível falta de água é comunicada pela Corsã e ela pode vir a acontecer no dia de amanhã, quinta-feira, das 11h45 da manhã até as 18h15 da noite, por uma questão aí de um desligamento programado por parte da RGE, que desabastecerá a energia elétrica. Por consequência, o fornecimento de água também fica comprometido. Em Vila Flores, contam-se com 2 reservatórios de 200 metros cúbicos. A Corsã acredita que não haverá falta d'água, mas oscilações poderão serem notadas pelos consumidores. Indo a Guaporé, falando pela segurança, em uma rápida ação, a Polícia Civil acabou prendendo ontem, cocaína no centro da cidade e pessoas foram presas também no centro de Guaporé. 2 homens de 34 anos que transportavam a droga foram abordados. Segundo informações, foi por volta das 20h30 na Avenida Silvio Sanson, na proximidade do pórtico com o trevo municipal. Os homens estavam na posse dos entorpecentes e foram encaminhados aí à Polícia Judiciária para averiguação. Segundo informações, embaixo do banco, um tijolo de cocaína pesando cerca de 1 quilo foi encontrado, além de dinheiro que a dupla carregava. Voltando à Nova Prata, nós vamos às informações atualizadas do Hospital São João Batista e o número de pacientes internados. Segundo o boletim liberado pela instituição, nós temos aí 9 pessoas internadas por conta da Covid-19 e mais 17 internações por outras doenças em geral. Esse é o quadro até o momento aqui em Nova Prata. Em Veranópolis, no São Peregrino Laziose, após transferência de pacientes, houve aí uma diminuição no número de internações. Segundo informações repassadas pela Rádio Estúdio, o número de internados é o menor nos últimos 10 dias. E nesse momento aí,
representam, né, uma diminuição observada. 12 pessoas estão hospitalizadas no Hospital Comunitário São Peregrino Lasiose por conta da Covid, sendo o menor número registrado nos últimos 10 dias. Por falar no São Peregrino Lasiose e em Veranópolis, o prefeito Valdemar De Carli, na tarde de ontem, ao reeditar os decretos municipais, disse aí, abre aspas, hoje nós estamos na Serra com 30 pessoas na lista de espera por uma vaga em UTI, relata o prefeito veranense. Valdemar De Carli ressaltou que são pessoas jovens e que estão gravemente afetadas pelo coronavírus, determinando que toda a Serra Gaúcha possui aí 30 pessoas aguardando vaga em unidade de terapia intensiva. Ele lamentou os números revelados de que a região está com uma taxa de ocupação acima dos 80% da UTI, que não corresponde à realidade. O prefeito diz que é necessária uma diminuição na circulação de pessoas pelo fato de não haver mais lugares nos leitos de terapia intensiva. Segundo o prefeito De Carli, o principal problema são as aglomerações das pessoas que não têm consciência sobre a gravidade da situação e o número insuficiente de fiscais para auditar todas as regiões dos municípios serranos. Indo para Bento Gonçalves, um projeto pioneiro que visa incentivar o empreendedorismo agrícola aí na cooperativa vinícola Aurora. O recém-lançado projeto Mulheres Aurora Empreendedora tem como foco estimular as cooperadas, as esposas e as filhas dos vinicultores, para que sejam qualificadas a fim de ampliar a renda familiar, os canais de venda e aumentar a participação feminina na empresa. O processo lançado aí neste ano é o norte que dá à Vinícola Aurora o projeto de levar as mulheres até o nicho do empreendedorismo. O primeiro grupo é formado por 25 senhoras e inclui tanto empreendedoras que já comercializam seus produtos e aquelas que desejam ampliar os seus canais de venda, como jovens que querem começar e aprender. A assessora do Programa Social da Cooperativa, a senhora Jaqueline Albuel, explica que o projeto foi apresentado em maio, que é o mês das mães, para auxiliar as mulheres a se inserirem no universo de trabalho da Cooperativa Aurora. Informações de infraestrutura que melhoram a qualidade da trafegabilidade dos veículos na Serra Gaúcha. Segundo informações reportadas pela Rádio Difusora, o estado começa a recuperar a RS 813 entre Garibaldi e Farroupilha. A VRS na Serra Gaúcha é uma das primeiras rodovias recuperadas com os recursos do Plano de Obras 2021-2022 do governo do estado. Iniciou na última sexta-feira os serviços que seguem sendo executados e se busca aí a reforma de mais de 6,9 quilômetros de estradas aí da região ao longo desse ano. Para o secretário de Transporte, Juvir Costela, as ações beneficiam uma das mais conhecidas rotas turísticas do Rio Grande do Sul. De acordo com o diretor do DAER, Luciano Faustino, as atividades voltadas às melhorias do desvio Blauf começam no quilômetro 8,4 e prosseguem até o quilômetro 16,4. Avançando com as notícias, indo a Caxias do Sul, os músicos caxienses comemoram, pois foi liberada novamente aí a possibilidade de música ao vivo e buffets nos restaurantes. O novo regramento do distanciamento municipal, que deverá ser publicado no dia de hoje, da Prefeitura de Caxias, estabelece alívio nas restrições. Dentre as alterações está a permissão do serviço de buffet em restaurantes e o música ao vivo em estabelecimentos comerciais de Caxias. Essas mudanças são possíveis após a alteração nas indicações que partem da Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, a AMESNE. Por decisão tomada em reunião da entidade, a AMESNE preparou os documentos de indicação e encaminhamento e oficializou a orientação para a adoção de novos protocolos, então música liberada nos estabelecimentos caxienses. Notícia da educação: a maior universidade da Serra Gaúcha e uma das maiores do Brasil
e reconhecida internacionalmente, a Universidade de Caxias do Sul, a UCS, está com a agenda aberta para a rematrícula do segundo semestre. Os acadêmicos que contratarem as disciplinas dentro do prazo, com valor adicional, recebem benefícios e diversas são as condições. Portanto, os alunos da Universidade de Caxias do Sul, que vão realizar a matrícula para o segundo semestre, já podem agendar a orientação com os coordenadores dos cursos. É somente acessar o UCS virtual na aba Matrícula Agendamento e reservar o seu horário com o coordenador a fim de montagem da grade de ensino. Boa notícia para o comércio caxiense, que reagiu durante o mês de abril, fechando com alta de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Após 3 meses de retração, o comércio caxiense reagiu e subiu 7,1% em abril. Conforme a pesquisa realizada aí pela SIC de Caxias e a CDL, os dados foram divulgados no dia de ontem. Na contramão do comércio, os setores e a indústria e os serviços, no contrário, do comércio, os setores de indústria e serviços recuaram durante o mês de abril, puxado pelo desempenho caxiense na ordem de 3%. Então, boas notícias aí para o comércio caxiense, que apresentou melhora dos seus números. O Hospital da Unimed Nordeste, que é sediado em Caxias do Sul, reabriu aí 6 leitos de Unimed para aumentar a capacidade de atendimento em UTI. Segundo informações, devido à demanda de pacientes com Covid e outras doenças de inverno, fez com que o hospital passasse de 68 leitos para terapia intensiva e chegando até os 78 leitos, que foi registrado no pico da pandemia. Nesse momento, 6 novos leitos foram abertos, o que deve totalizar aí uma quantidade suficiente para este momento. Caso necessite, mais leitos serão abertos junto ao Hospital da Unimed. Indo para a Lagoa Vermelha e a metade norte do estado, o município recebe uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil, que pretende dar cabo a uma obra polêmica na cidade. Se trata aí do ginásio municipal, que está há bastante tempo aguardando reformas. Segundo informações, a emenda de 300 mil, de autoria do deputado federal Giovanni Cherini, por meio do Ministério da Cidadania, fará com que a continuidade da obra do ginásio poliesportivo, localizado no bairro Alto Pedragal, avance. A obra, iniciada em 2017, recebeu outra emenda de 250 mil e ainda precisa, de mais valores para ser concluída. Avançando para o Planalto Médio e as informações em Marau, uma questão de descaso, desrespeito e crime com o meio ambiente. Segundo informações reportadas pela Rádio Vang, uma grande quantidade de isopor foi depositada de maneira irregular às margens de uma estrada vicinal próxima à RS 324. Segundo informações, é a via de acesso ao antigo matadouro municipal a 200 metros da rodovia. O vento se encarregou de espalhar parte do material que é visível a pedestres e condutores por ali que passam. O isopor leva cerca de 200 anos para se decompor e foi aí descartado de maneira deliberada. Conforme ambientalistas, ele se decompõe na natureza após esse intervalo de tempo, mas causa sérios problemas e as autoridades investigam quem possa ter abandonado essa quantidade. Em Passo Fundo, a Polícia Rodoviária Federal, sediada em Passo Fundo, realizou uma apreensão na cidade de Carazinho. Um sujeito levava cerca de 500 garrafas de vinho numa carga avaliada em cerca de R$100 mil. Segundo informações, se tratam de vinhos finos e são 496 garrafas de origem estrangeira e importada estavam sendo transportadas em uma Chevrolet Captiva. Os policiais rodoviários federais, em ação de fiscalização, abordaram o veículo na altura aí da cidade de Carazinho. Ele tinha placas de Sananduva. No caminhonete, 10 caixas de vinho de origem argentina que estavam no porta-malas, totalizando 496 garrafas no total.
Na educação, em Passo Fundo, o prefeito deu posse ontem às novas professoras aprovadas no último concurso público. Segundo informações, o prefeito Pedro Almeida deu posse a 31 novos professores e uma secretária de uma escola municipal. Os profissionais foram aprovados no maior concurso já feito pelo município, realizado no ano de 2016, e vão atuar no ensino fundamental. A AMPLA, que é a Associação dos Municípios do Planalto Médio, uma espécie de AMESNE para nós aqui na Serra, discute a adoção de medidas mais restritivas para toda a região. O fato se deve, a uma reunião com 62 municípios que ocorre de forma virtual. Ao mesmo tempo, a AMPLA tenta condicionar aí o segundo chamado de aviso que recebeu do governo do estado, pedindo medidas mais restritivas. Passo Fundo já implanta restrições e cidades aí que estão classificadas na fase de ação e outros municípios que precisam mudar a sua regra. Dessa forma, a AMPLA busca unificar os entendimentos municipais para que medidas mais restritivas não ocorram. Sendo esses os destaques do primeiro bloco do Expresso Meio-Dia, eu vou para um breve intervalo. Na sequência, eu retornarei com as notícias do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil e do mundo. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. BFMS, agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta segunda edição da Live Serra Gaúcha. O melhor do nativismo, o melhor da nossa cultura gaúcha vai estar aqui nesse palco. E domingo que vem, você que gosta da nossa música campeira, você vai ter aqui nesse palco João Luiz Correia e Grupo Campeirismo. Às 20 horas, transmissão pelas redes sociais da Alltime e dos artistas aqui presentes. Não esqueça, João Luiz Correia e Grupo Campeirismo, domingo que vem, às 18 horas. Na La Parola Pizzeria, você encontra as pizzas mais saborosas da região, com ingredientes frescos e um preparo mais do que especial. Um ambiente aconchegante para receber você e sua família. La Parola Pizzeria. Viva a experiência! A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café. Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom.
Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Muito bem, retornamos ao vivo com o Expresso Meio-Dia, com notícia e atualização na hora do seu almoço. E vamos agora falar sobre a situação e as notícias do estado do Rio Grande do Sul. Reportando a coluna de Giane Guerra no Gaúcha ZH, a economia do Rio Grande do Sul bateu um novo recorde, aponta um índice do Banco Central. Agropecuária, varejo, serviços e indústria tiveram desempenhos positivos e, segundo informações, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul, conhecido como IBC-RRS, calculado pelo Banco Central, atingiu o patamar de 155,40, superando aí o maior patamar anterior alcançado no mês de fevereiro. Bons números para a economia gaúcha. Indo em encontro dessa notícia, reportado pela Rádio Caxias, os indicadores fiscais do estado também apresentam melhoras na arrecadação, apontando uma recuperação econômica. Segundo os dados divulgados nesta semana pela Receita Estadual, os principais indicadores econômicos gerais registraram desempenhos positivos no mês de maio. Segundo o governo do estado, os índices corroboraram para o cenário de recuperação da atividade econômica no Rio Grande do Sul. De acordo com o documento, a arrecadação do ICMS pontou para o 10º mês consecutivo, tendo variações positivas. Em maio desse ano, o resultado da arrecadação de 3,53 bilhões em ICMS subiu 58% no mesmo período comparado com maio de 2020. E a arrecadação acumulada em 2021 já bate na casa de quase 18 bilhões de reais. As notas fiscais eletrônicas também registraram um novo percentual positivo pelo 12º mês consecutivo. As vendas por atividade, como indústria, atacado e varejo, registraram pontuações positivas. Outros departamentos também tiveram indicadores positivos, como o transporte de carga de passageiros, as indústrias aéreas, metal mecânica, a agroindústria, além dos combustíveis. Conforme o governo do estado, dentre os setores industriais selecionados para análise, apenas o IPCA, o Índice Nacional de Correção dos Preços ao Consumidor, não performou aí de forma positiva, pois ele reflete a alta dos preços concentradas na cadeia. Segundo o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves, o faturamento do estado é positivo e é consequência das atualizações e mudanças feitas pela Secretaria da Fazenda, que resultam na recuperação da economia e, é claro, também pelo trabalho árduo e duro do povo gaúcho que arrecada os impostos para a Secretaria da Fazenda. Seguindo com as informações, em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas está recrutando voluntários que queiram fazer um teste com uma vacina preventiva à Covid. O HCPA, que é o Hospital de Clínicas vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, abriu vagas para participação na pesquisa Spectra, que avalia a eficácia de uma vacina desenvolvida pela Clover Biopharmaceuticals para a prevenção à Covid. Os voluntários têm que ter mais de 18 anos e já podem ter sido infectados ou não pelo coronavírus, desde que essa infecção tenha ocorrido há mais de 60 dias. A manifestação de interesse pode ser feita através de formulário disponível no site do Hospital de Clínicas. O estudo será randomizado, ou seja, através do sorteio, um grupo de pessoas receberá a vacina e outro receberá o placebo, denominado grupo de controle. Está prevista a inclusão de aproximadamente 22 mil voluntários ao redor do mundo e o preenchimento do formulário não assegura a participação e os dados coletados respeitam as normativas da Lei Geral de Proteção de Dados.
Seguindo com informações, indo para a pecuária, 400 propriedades gaúchas integrarão um sistema de cadeia que vai avaliar a biosseguridade do rebanho bovino gaúcho. Um estudo desencadeado em 400 propriedades busca avaliar aí os desempenhos e os níveis de biossegurança. Isso é desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, em companhia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Os dados serão levantados e vão servir como base para a realização de avaliações e procedimentos de manejo de biosseguridade adotados em propriedades rurais com bovinos no país. Com base nessas informações, será possível estabelecer as diretrizes visando mitigar o risco de introdução e disseminação do vírus da febre aftosa nas propriedades e manter o status sanitário alcançado pelo Rio Grande do Sul. Informações que recebemos de São Luís Gonzaga, um surto foi reportado na penitenciária estadual que fica acomodada na cidade. Segundo informações, 15 pessoas entre detentos e agentes penitenciários confirmaram a doença. 2 internos estão hospitalizados. A penitenciária estadual de São Luís Gonzaga confirmou então a informação nessa manhã de que um surto se instalou nas instalações. E aí as autoridades tomam as medidas sanitárias cabíveis. Ontem, durante uma operação da Polícia Civil, a Operação Sanctus, que buscou aí averiguar dados e situações vinculadas a casas de repouso destinadas a pessoas de terceira idade, acabou realizando uma prisão. Uma dona de uma clínica geriátrica foi presa por manter uma idosa amarrada e em péssimas condições de higiene em Porto Alegre. O combate aos maus tratos aos idosos se deu através de uma operação desencadeada na capital e em Santa Maria. E segundo informações, ao se deparar com uma situação em uma casa de repouso, foi dado voz de prisão à proprietária do local, já que foram constatados os crimes de maus tratos contra os idosos. Indo para as informações do Brasil, que são destaque nessa manhã, começamos aí pela novidade. A Anvisa autorizou 7 estados brasileiros a importarem doses da Sputnik V. Segundo informações, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá e Paraíba e Goiás vão trazer ao Brasil 592 mil doses do imunizante russo. A Anvisa autorizou na noite de ontem essa importação excepcional a esses estados, assim como a permissão que foi dada no dia 4 de junho. 7 estados poderão trazer aí ao Brasil um número reduzido, equivalente a 1% da população. Com isso, a agência pretende fazer um monitoramento para ver como o imunizante se comporta. Eles só poderão ser aplicados em indivíduos adultos e saudáveis, que serão acompanhados periodicamente pelas autoridades de saúde. Então, um teste sendo realizado com a vacina Sputnik V em 7 estados brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução sobre instruções acerca do casamento que devem estar dispostas nos cartórios. Segundo informações, os cartórios deverão disponibilizar informações à população. Foi aprovado ontem uma resolução que permite a distribuição de materiais informativos com orientações jurídicas para pessoas que pretendem se casar. A regra foi aprovada durante a sessão do Conselho realizada na tarde. Pela resolução, os cartórios de registro civil deverão elaborar manuais, cartilhas e cartazes, que deverão ficar à disposição do público. O conteúdo abordará as formalidades legais do casamento, como regime de partilha de bens, direitos e deveres legais dos noivos, além de orientações sobre a prevenção de maus tratos contra crianças e adolescentes. O material será encaminhado pelo CNJ aos cartórios de todo o país ao término da confecção que está sendo elaborada. Notícias que circundam o universo da televisão e também da política. Nessa manhã,
Luciano Huck atestou que não será candidato à presidência da República em 2022. Em entrevista, o apresentador confirma que vai substituir Faustão nas tardes de domingo na TV Globo e que não será candidato às eleições do ano que vem. Então aí, mais um que está fora do páreo das conturbadas eleições presidenciais que nós iremos testemunhar em 2022. Em Santa Catarina, a informação que recebemos pelo portal NSC dá conta aí de que em todo o sul catarinense existe apenas um leito de UTI disponível. Nos 8 hospitais credenciados, são 30 leitos de terapia intensiva ofertados pelo SUS em 6 diferentes cidades do sul catarinense para pacientes com Covid. E apesar de todo esse portfólio, apenas uma vaga nesse momento encontra-se aberta aí para quem necessitar de internação por força da Covid-19. Avançando com as notícias e falando aí das informações internacionais, indo para o final da nossa edição. Joe Biden e o presidente russo Vladimir Putin se encontraram pela primeira vez, né, em Genebra, na Suíça, desde que se tomou aí posse na presidência norte-americana. Para quem achava que Joe Biden iria relaxar as medidas tomadas aí pelo seu antecessor Donald Trump, achou errado. Biden enrijeceu essas medidas e o encontro em Genebra, na Suíça, né, não tem nenhuma expectativa e os países vão discutir a estabilidade dos acordos nucleares, as mudanças climáticas, a segurança cibernética e o destino de cidadãos presos nos 2 países estão na pauta oficial e temas polêmicos poderão ser abordados nessa reunião, que deve durar até 5 horas. Apesar de reconhecer a importância, nenhum dos lados mantém grandes expectativas sobre essas negociações aí entre os países. Indo para o finalzinho, mandando uma saudação especial para quem manda o seu recado pela nossa live do Facebook. A dona Clevi Presendo, a Mirene Vera Furlaneto, a Salete Toscan, a dona Tere Cúnico, que estão acompanhando nesse momento. O meu boa tarde para todas vocês. Nós vamos nos despedindo. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã, pontualmente às 11h50. Uma boa tarde a todos.